Boa noite a todos, que a paz e a confiança em Cristo esteja em nós e que ajude o computador a acordar, né? Acordou. Ajudou, você viu? Bom, o tema que a gente vai conversar hoje tem uma conexão muito forte com o que acabou de conversar, que são nossas escolhas, né? As nossas escolhas ao longo do tempo, e a gente vai com isso aprimorando. A gente planta, colhe, que é o que a gente vai falar hoje, né, as causas atuais das aflições, e assim a gente vai evoluindo, a gente vai progredindo, né? Tem uma frase muito bonita que eu vi, é: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, né? Essa eu gosto. Eu também. Então, obrigado pela... O senhor conhece a casinha dela, lá no estado de Goiás? Sim, eu vi a foto. Eu não conheço a casa, mas vi a foto. Nossa, eu passei ao lado, não entrei lá. Mas passei ao lado, é coisa linda, coisa linda. Parece uma casa colonial, muito engraçado. E aí, o que eu peço a Deus é que me ajude a fazer o que eu falo. Porque vim aqui falar, eu acho que assinar um cheque na frente de todo mundo aí, então é um compromisso a mais aí. Bom, as causas atuais das aflições, né? As vicissitudes da vida têm duas fontes, né? Realmente duas, de onde vieram, né? Muito claras. Uma tem a sua causa na nossa vida atual. O que a gente está fazendo no dia a dia, e às vezes tem um evento, a gente faz alguma coisa e muito rápido a gente já colhe, já vê o efeito daquilo, né? E tem outras causas, né? Outros efeitos da nossa vida que a gente às vezes não entende. Puxa, por que está acontecendo isso comigo agora? Parece que eu fiz tudo certo, né? Mas isso tem também uma correlação muito forte com a lei de causa e efeito. E entre causa e efeito, às vezes tem um tempo pequeno, às vezes tem um tempo muito grande, né? Que eu estava lendo e até vendo uma palestra do Haroldo. Tem coisas, né, que a gente foi se preparando para passar por uma prova, né, para vivenciar um efeito, que a gente há mais de 2000 anos vem trabalhando para chegar nesse momento. Então, causa e efeito às vezes não é muito próximo, né? E nós não vivemos o efeito só de uma vida, né? O que a gente fez em uma vida, a gente talvez vá vivenciar o efeito disso em 2, 3 vidas lá na frente. E pode ser os efeitos positivos, né? Às vezes você vê casos de criancinhas 3, 4 anos que já são uma sumidade num instrumento, num piano, fazendo alguma coisa assim extraordinária. Lógico que a criancinha não aprendeu a tocar piano na barriga da mãe. Ela aprendeu isso antes e foi desenvolvendo ao longo da vida, né? Tanto positivos quanto negativos, né? Então, tudo que eu vou falar, eu peguei do capítulo 5 do Evangelho e eu tentei quebrar entre causa e efeito, deixar bem assim separado para a gente tentar se identificar, tentar realmente ver essa diferença, né? Então, aqui, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Retomando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são as consequências natural. Então, isso é o efeito, né? Qual que é a causa? Do nosso caráter, da nossa conduta, né? Por isso que a gente passa por isso. Então, nós mesmos influenciamos, definimos o nosso futuro, né? E aí, entre causa e efeito, é nesse intervalo, né? O que pode ter acontecido nesse intervalo, né? Podemos ter desencarnado, né? E revisto os nossos erros, tudo que a gente fez, aprendido com isso, né? E geralmente lá em cima a gente fala, não, na próxima vez eu quero passar por essas provas aqui, porque eu acho que eu estou preparado e eu acho que eu vou ir bem na prova, né? Quero vivenciar uma série de efeitos. E aí a gente se compromete em passar por tudo, feliz, contente, né? Só que acontece, a gente encarna. E quando a gente chega aqui, a gente esqueceu aquele monte de cheques que a gente assinou lá em cima, né? Aí de repente o cheque cai. E você tem que pagar, né? E a gente encarna e aí a gente começa a questionar. Puxa, por que eu tenho que passar por isso? Por que isso comigo e não com o vizinho, né? E aí a gente vai meio que
questionando as provas que nós mesmos escolhemos, né? Aí uma outra frase do livro. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Agora, qual é a causa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Da impaciência, da violência que tem dentro de nós mesmos, que pode ser um pensamento ou pode ser uma ação realmente de violência, né? Agora, essas causas aqui, elas não geram somente esse efeito de que, errei e passei por uma fase difícil da vida. As próprias causas, né, seja a violência, seja a impaciência, elas geram os efeitos, às vezes sofrimentos diários, né? Se a gente se coloca na situação assim, eu vou me comportar de maneira impaciente com tudo que eu faço. Imagina, você vai no banco, você pega uma fila. Se você tem essa natureza impaciente, vai ser uma tortura. Você está na fila, sofrendo, e atrás de você tem uma pessoa feliz, contente, conversando com a outra, no telefone, batendo papo, lendo um livro. Os dois estão na fila, um está sofrendo e o outro está desfrutando o mesmo momento, o mesmo banco, a mesma fila e tudo mais. Então, as nossas escolhas, as nossas micro-escolhas, as coisas mais simples, têm seu efeito, que pode ser um sofrimento ou pode ser uma alegria. Está nas nossas mãos escolher. Aí quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado os seus desejos, né? Tudo que eu quero eu posso, não tem limite, né? Aí eu fiz uma voltinha aí no ordem, né? Aí, ordem, o que é ordem? Parece uma coisa assim tão simples, né? Mas quais são os sofrimentos, né? O efeito da falta de ordem, né? Então, imagine assim, a gente saindo de casa de manhã, cadê a chave do carro? Ou cadê a carteira? Onde que eu pus a carteira? Cada dia eu ponho num lugar. Eu chego em casa, eu ponho aqui, eu ponho ali, fica no banheiro, fica na cozinha, o cachorro pega. E aí como é que faz? Né? Então, coisa simples assim, pegou, daqui, volta, né? Até falo pro Vitor, né? Vitor, você vai pegar a chave 2 vezes. Vai e volta. Né? Às vezes volta, né? Às vezes não volta. Eu também, às vezes levo, às vezes não trago. E todo mundo é assim. Só que tem coisas que assim, cheguei à noite, coloquei no lugar, dia seguinte cedo, cadê? Onde que está? Causa e efeito foi 8 horas. Né? Tem coisas que levam anos, né? O plantio e a colheita é mais longa. Mas essas micro coisinhas, né? A perseverança. Qual a importância da perseverança? É o progresso 1 milímetro por dia, 1 milímetro por dia. Não desiste, né? E outra aqui, um outro efeito, né? Quantas uniões, né, de pessoas infelizes porque são de interesse calculado, né, ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Né? E falando em vaidade, né, há um tempo atrás a gente teve a chance de trabalhar na Colômbia. Né? E uma coisa que a gente via assim, né, a vida em Bogotá começa muito cedo. Muito cedo, eu digo assim, a grande maioria acorda 3, 3:30 da manhã para conseguir chegar às 7 no trabalho, para conseguir sair às 5 e chegar às 9 da noite em casa. Né? E aí todo mundo vai cedo, né? Porque é uma correria, é uma disputa, né? Tudo no mesmo horário. E às vezes indo para o trabalho, né? E você vê salão de beleza, né? Aceso, às vezes 5:30 da manhã. Falei, nossa, mas quem que vai pentear o cabelo 5:30 da manhã? E tá cheio de gente, tá cheio de gente. E as mulheres lá tem uns cabelão comprido, bonito, né? E tá cheio. Aí você chega no escritório, você vê aquelas mulheres assim, aqueles cabelão cheio daquelas voltas, né? Não sei como é que chama isso. Isso, deve ser. Aí você fala, meu Deus, isso aí deve ter levado um tempo para fazer. Mas lógico, estava lá 5 da manhã, né?
penteando o cabelo. Né? Então, a vaidade, qual é o efeito da vaidade? Acordar às 4 da manhã para ir lá fazer rolinho no cabelo. É um efeito, a pessoa está disposta a fazer isso. Tá certo, né? Continua. Aí é outro, né? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Né? Qual que são os sofrimentos, né, da falta de moderação? Eu resolvo comer tudo que eu quero, né? Como é que faz? Não vai dar certo, né? Resolvo beber tudo que eu gostaria. Não vou achar a casa, né? Não vai dar certo. Então, esses são os microefeitos. E tem outros efeitos que fizemos em outras vidas que vamos colher talvez ainda no futuro, né? Aí um outro, quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de outros gênios, né? Até fui buscar o que significava intemperança, né? É a falta de um balanço, né? É muito feliz ou muito triste, ou um exagero para cá, um exagero para lá. Esse descontrole causa um efeito em nós, um efeito na família, no trabalho. Um dia você está bem, um dia você está super mal, um dia você trata bem seus colegas, um dia você não trata bem seus colegas, sua esposa, seus filhos, né? Esses são os excessos, né, que a gente tem que tentar ficar de olho para minimizar. Quantos pais são infelizes com seus filhos? Por quê? Porque não combateram suas más tendências no princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram se desenvolver nos filhos os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração, né? Então, quando a gente pensa hoje na geração, né, dos adolescentes de hoje, o acesso que os adolescentes têm a informações, a conhecimentos, a tudo, né? É assim, comparado, né, acho que com a minha época, com a nossa época, a coisa mais divertida que tinha era carrinho de rolemã, né? Quando não estava chovendo. E hoje tem tantas opções, tantas coisas, internet, tem tudo. Lógico, essas crianças são, comparado com a gente, são superdimensionadas, né? Mas trazer a consciência de que não se tornem arrogantes, que não se tornem convencidos, que saibam se posicionar na sociedade, na família, nos amigos, de maneira humilde, é um desafio para todo mundo, né? Então, uma outra causa aí que pode ter efeitos futuros que a gente não gosta, né? Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, que interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, né? E verão se, o mais frequentemente, não podem dizer. Agora tem um efeito especial aqui, né? Presta atenção, hein? Olha que coisa louca. Se eu tivesse, né, ou não tivesse feito, agora é o segundo efeito, presta atenção. Minha esposa adora, só ela acha, né? Se eu tivesse ou não tivesse feito, eu não estaria em tal situação, né? E às vezes assim, uma situação simples da vida, essa frase aqui é aquela que realmente são as decepções que vão no coração, aquelas decepções que realmente levam tempo para a gente, né, cobrir de terra e pôr uma grama em cima e seguir a vida, né? Essas são as mais difíceis. Quer dizer que aí eu não estaria em tal situação. Quer dizer, produz um efeito. Exato. Não é do fogo. Exato. O senhor diz que a sua esposa gosta. Ah, ela adora essa. Quer dizer que atrás do homem está uma grande mulher. Mas muito maior que eu. Nossa Senhora. Com certeza.
Com certeza. Eu falo sempre isso para ela. Está. Ah, tá ali. Levanta a mão, Priscila. Faz um oi. Agora você vai ver quem que é ela. Não, com certeza. Eu ganho a loteria. Então essas coisas, acho que essa frase aqui, assim, são as coisas assim mais profundas, né? E há um tempo atrás, né, um outro tema que a gente teve a chance de conversar aqui, explicava que numa vida anterior a gente fez alguma coisa que teve um efeito negativo. Vamos pôr um número, faz de conta que esse efeito teve um impacto de 10 naquela vida. Foi um grande impacto. E a gente fez outras coisas boas. Então desse 10 foi abatendo. Passou para um 9, você fez uma coisinha boa, passou para um 8, acertou uma bola aqui, opa, chegou num 7. Aí você saiu daquela vida com uma dívida de 7, mas você fez um erro de 10. Aí você viveu, teve outros créditos, tal, aí chegou nessa vida. Aí você tem uma decepção, essas que vão no coração. E ela chegou de um tamanho 5. Porque você fez outras coisas boas. Então, aceite, porque está barato. Custou 10, está pagando 5. Está no lucro. Aceite, faça de coração e siga em frente. Essa é o balanço de Deus, né? Tudo que a gente passa hoje é muito menor do impacto que a gente causou no passado. Por esse ajusta aqui, ajusta ali. Bom, aí a quem, pois, culpar de todas as nossas aflições, senão a nós mesmos, né? Ninguém, até estava vendo um vídeo do Haroldo, né? Que ele falou assim, agora eu acho que estou com muitos problemas, né? Muitos efeitos negativos na minha vida. Acho que Deus acha que só tem um Haroldo na Terra, né? Que todos os Haroldos foi tudo para ele, né? Mas não é, né? Lá não se engana. O Renato é o Renato. Você fez, você paga. Não tem ninguém para pagar a sua conta. Somos assim, né? Num grande número de casos, o artífice dos nossos próprios infortúnios, mas ao invés de os reconhecer, achamos mais simples, menos humilhante para a nossa vaidade, né, acusar a sorte, a providência ou uma chance desfavorável, ou culpa de alguém, né? Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. Nós os evitaremos quando trabalharmos para o nosso aprimoramento moral, tanto quanto para o nosso aprimoramento intelectual. São as duas asas, né? A intelectualidade e a moral. Para voar, precisa das duas. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Mas a lei terrestre, né? A lei não alcança e não pode alcançar a todas as faltas que cometemos. Ela atinge mais especificamente, né, as faltas que prejudicam a sociedade, que prejudicam outras pessoas. E não aquelas que prejudicam a nós mesmos. Nós não somos punidos pela lei local dos erros que fazemos a nós mesmos, as nossas más escolhas. As más escolhas que fazemos no dia a dia, seja numa decisão de entrar em conflito com alguém, uma briga, quero ser nervoso, quero ser impaciente, quero ser estritamente rígido com tudo, vou sofrer com isso. E não tem lei que vai me punir, é a minha escolha. Só que essa nos faz sofrer todos os dias. São as nossas pequenas escolhas. Se você comete um erro grande, a lei vai te punir, principalmente se impactou outras pessoas, né? Mas Deus quer o progresso de todas as criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas
e inevitáveis, mais ou menos tristes. Tem também as boas consequências das coisas boas, das escolhas boas que fazemos desde quando acordamos, né? Está nas nossas mãos. De onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que fez, ou recompensado pelo que fez. Os sofrimentos que lhe são a consequência, não para ele uma advertência, são para ele uma advertência que ele errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo sentir a diferença entre o mal e o bem. No dia a dia, a gente acaba percebendo, puxa, eu fiz isso, qual foi o resultado? Funcionou, não funcionou? Como é que eu estou me sentindo hoje, né? O efeito, às vezes, é muito rápido, né? E a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que lhe foi uma fonte de desgostos ou de alegrias. Sem isso, não teria nenhum motivo para se melhorar, para se emendar. E, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo. Né? Acho que todo mundo já pensou por isso, nas coisas mais simples, né? Vou fazer qualquer coisa, depois que você acaba, fala, ui, errei. Né? Quase, na outra vez vou tentar fazer melhor. Mas nesse caso aqui já está no final daquela vida. Mas a gente vai ter uma outra chance, né? Todo mundo tem. Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada, ele também se diz, eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Os aprendizados a gente vai ter uma nova chance de aplicar. Então aqui, basicamente, visualmente, né, nas diversas experiências que a gente tem, e essa escala, causa e efeito, fazemos alguma coisa e vemos o efeito, ela pode ser dentro de um dia, dentro de uma conversa, o tom que você escolhe levar a conversa, num tom de guerra, de briga, ou num tom de colaboração, cooperação, vamos tentar achar uma solução, é imediato. Causa e efeito é muito próximo. Se depois disso você aprendeu, numa outra situação, você vai causar um efeito totalmente diferente. Comecei no modo guerra, comecei no modo harmonia. Qual vai ser o efeito? Então, essa escadinha, ela pode ser uma série de encarnações, ou pode ser uma conversa de qualquer assunto, numa semana, num mês, que a gente vai revisando e a gente vai aprendendo, né? Aí tem uma frase que eu gostei do Chico Xavier: ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. A gente vai errar, mas se a gente aprender e tentar fazer melhor, a gente chega lá. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo.
Aquilo que colocarmos nela, corre por nossa conta. Agora tem uma coisa interessante aqui que eu, às vezes tem uma fase na vida que parece que, como o Haroldo disse, todos os cheques caem, tudo chega atravessado, Mas nessas situações eu acho que uma coisa que realmente começa a fazer a mudança é a parte do amor, é a parte do perdão. É a nossa escolha de ver um desafio, de ver um problema e agradecer. Obrigado por essa catástrofe. Me dê a força para passar por isso com um sorriso, com Deus no coração. Aí eu acho que começa o processo de mudança. E uma parte que eu vi num outro material que para mim fez assim bastante sentido também, é essa sequência. Ama a si mesmo. Começa com a gente. Trabalha, faça o seu melhor a cada dia. Não importa para que lado está o vento. Trabalhe, plante, faça e espere. As renovações, os efeitos não são do dia para a noite. Então, continue trabalhando e perdoe. Perdoe porque aquele evento que mudou a sua vida, quando a gente toma isso como muito obrigado, porque mudou a minha vida de algo na frente que seria muito pior, essa curva a gente às vezes reclama. E foi o que salvou nossa vida. E foi o que mudou nossa vida. Lógico, toda a curva é um choque, Mas passando por essa curva, por essa mudança, com fé, com alegria, você perdoando aquele momento e todas as pessoas que foram preparadas para te ajudar naquela grande curva, que no primeiro momento é uma decepção, é uma tragédia, é algo que te salvou. Então, às vezes, quando algo na nossa vida muda assim radicalmente, os nossos planos, as nossas ideias, os nossos sonhos, eles mudam, é porque Deus tem um plano melhor. Confia. Muito obrigado, o nosso futuro é construído a cada dia. Que Deus nos ilumine e nos proteja. O senhor dá uma licença que eu faço uma o senhor está no céu lá.